O Mateus estava com um retorno diferente, o seu. Você percebeu que você estava cantando? Não? Estava meio falhado o seu. A paz, amados. Prazer tê-los conosco nesta tarde, um prazer estar aqui. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, como nunca você estudou. Foi isso que aconteceu comigo. Eu quero agradecer o pessoal de marketing que possibilita projetar para nós aqui. Cadê o sonoplasta? Sumiu lá, ó. O sonoplasta lá. Mateus, faz só para mim. Projeta para mim aqui, por favor. Obrigado. Só projetar que dá para controlar aqui. Valeu. Ó, o piloto sumiu lá, ó. Obrigado. Deixa eu ver. Aê. Livro do profeta Daniel. Gostaria muito que você mergulhasse comigo nessa história. E nós teremos provavelmente mais 2 aulas. Eu sei que, teoricamente, a gente encerra a escola bíblica no primeiro domingo de dezembro, mas estava conversando com o pastor Fernando que gostaria muito de terminar o livro do profeta Daniel com vocês esse ano. E essa aula, especificamente, Deus falou muito comigo. Deus tem falado muito comigo durante o preparo. E eu tenho entrado em situações, visto situações que têm me feito crescer muito. Gostaria muito de ter a capacidade de compartilhar com vocês essa história linda de hoje. Uma história que você já conhece, mas eu queria meditar com você, estudar com você o capítulo 6. Quem é que nunca, né? Já ouviu Daniel na cova dos leões, é verdade? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa tarde, tá bom? Olha só, nós já estudamos todos os capítulos até então, e todos esses vídeos estão disponíveis no YouTube da igreja. Eu quero entrar lá, vai ser muito chato se o seu nome não estiver lá, inscrito no YouTube da igreja, seguindo a igreja, curtindo os vídeos da igreja, compartilhando as mensagens, os estudos nas suas redes sociais, com seus amigos, tá bom? Assim, tem muita qualidade lá. Todas as mensagens aqui, os estudos são disponibilizados lá, tá bom? Então, não deixe de apoiar a sua igreja nessa rede social. Bom, eu gosto de dar um título para as aulas. E eu gostaria muito que você saísse daqui nessa tarde, após esse estudo, com essa afirmação, sabe? Eu sirvo um Deus que me protege. Você tem que sair com o seu coração daqui hoje transformado, sabendo que eu, serve um Deus que te protege. Amém? Essa é uma frase muito linda aí. E para que isso aconteça, nós estamos estudando o livro de Daniel, esse é o capítulo 6. Literalmente, hoje, o nome Daniel vai fazer jus, o significado dele. Deus é o meu juiz. E isso é importante para mim e para você, só no nome dele, porque você é julgado diariamente, constantemente, sim ou não? Muito pela aparência. E às vezes você faz alguma coisa, você é julgado. As pessoas dizem, nossa, por que ele está fazendo aquilo? Na cabeça doentia de muitas pessoas, você não é capaz de fazer o bem. E eles não estão errados. E nós não tem bem algum. Como assim? Não tem. Ninguém é bom, somente Deus. Tudo que você faz de bem ou de bom, é o Espírito Santo de Deus, através de você, abençoando alguém. Isso, quando a gente entende isso, cara, você acha seu lugar no reino, sabe? E você começa a viver a filosofia do João Batista. É necessário que eu diminua, para que Cristo cresça. Isso é fantástico. Então, literalmente, hoje você vai entender o significado do nome Daniel, que Deus é o meu juiz. E o Daniel, ele vive num período histórico. Se você pegar os livros históricos lá do seu filho está estudando, que você já estudou, é que agora a gente não percebe isso. Quando está estudando essas histórias na escola, você só quer brincar de bola, não é não? Decorar as datas para a prova, sim ou não?
puxar a orelha do filho para ele estudar. Mas assim, quando não, você vai perceber que a Bíblia, ela é os bastidores da história. É fantástico. Então, Daniel, hoje nós vamos especificamente ver que Deus colocou os leões para jejuar, não é isso? Vai jejuar hoje aí, leãozinho. Amanhã tem festa. Hoje não. Então, olha só. Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu não sei se está estranho demais aqui a voz, o som. Tá tudo normal ou não? Tá de boa? É um retorno, né? Tá estranho o retorno aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 6. Nós já vamos estudar. Porque assim, a Bíblia fala assim, ó. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o... Então, na aula passada, nós vimos, então, aquele grande banquete do Beltesazar, no capítulo 5, né? Um dos filhos ou netos de Nabucodonosor. E aí, usando lá os utensílios consagrados a Deus. Então, assim, não tem como, se você se consagrou a Deus, Deus é um Deus ciumento. Você é dele, tudo que você consagrou para ele tem que ser usado para ele. E aí, quando vai alguém querer usurpar lá algo consagrado a ele, ele é ciumento, ele vai se manifestar. E aparece aquela mãozinha, né, da família Adams na parede, guardado as devidas proporções, né, só para você entender. Apareceu uma mãozinha na parede e escreveu aquela mensagem, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Então, opa, vamos falar em línguas, porque assim, daí vem os dons de profecias também. Se Deus manda uma mensagem sobrenatural, isso é bíblico, é para edificação, exortação, mas ele vai enviar alguém para traduzir. Nesse caso, vem o profeta Daniel e fala, cara, se tem certeza, contados foram os seus dias e você foi achado em falta. Só para constar, o seu reino acabou e você vai ser entregue o seu reino para o próximo rei que está chegando aí. Quer dizer, acabou. Eu não quero ver essas mensagens de Deus, não. Eu quero, o teu ministério está no começo. Qual a sua idade? 80. Moisés começou com 80. E aí, deu animada, hein? Não estou entendendo. Eu olhei para aquela. Não, começou com 80, Moisés, sim ou não? Então eu nem comecei, Deus está projetando algo em mim ainda. Olha que bênção, eu me pego essas coisas aí. Tem espaço para mim ainda no reino de Deus. Tem ou não tem? Tem. Ok, mas por seguinte, olha, aí o rei Dário, ou Dário, né, ele assume, destrona Babilônia, mas ele olha, e dá uma olhadinha nas finanças, presta atenção, hein? O novo presidente, ele assumiu, olhou as finanças, receita, gastos, deu ruim. 120 ministérios. Preciso colocar 120 homens durante o meu reino, espalhados, 120 estados, prefeituras. E preciso escolher 120 homens. E aí a Bíblia está dizendo que ele pareceu bem a esse rei constituir sobre o reino dele 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Bom, um novo rei sobre o mesmo reino. Então nós temos ali um reino que foi destronado e vem um novo rei sobre o mesmo reino. Então ele vai analisar, tudo está entrando e saindo, os gastos, ele vai olhar depois os gastos dele, a projeção dele, e decidiu ter uma estratégia de governança. Não é isso, então? Nós estamos novamente com um novo pastor, líder, não é verdade? Ele vai dar uma olhada no reino dele, no que está acontecendo, e vai ter uma estratégia de governança, sim ou não? É bem legal para você entender o que está acontecendo, guardadas as devidas proporções lá, e não é uma coincidência estudar esse livro hoje, não é. Para Deus não há coincidência. Entendeu? Tudo isso já estava programado
antes das mudanças que nós estamos tendo aqui. É lindo demais isso, né? Deus sabe tudo. Então, lá vem as estratégias. Bom, vamos embora? E aí, sobre eles, esses 120 governadores, 3 presidentes, 3 ministros, põe lá os governadores, 3 responsáveis, dos quais Daniel era um. Observe que ele não vai fazer um reino assim, onipotente, não, ele vai escolher 3 pessoas para ajudar na administração. Não é lindo demais? Só para você entender a estratégia de governança dele. E um deles era Daniel, aos quais esses príncipes dessem conta, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não tivesse. Então, qual é a ideia então? Opa, está tendo um rombo aqui, descobriram um rombo nos cofres públicos. Ele descobriu. Eu vou organizar a casa. Vou colocar 120 governadores aqui no meu reino, vou espalhar para lá e para cá, e eles vão responder diretamente a esses 3 ministros. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Tá. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Daniel, também era o Daniel, né? Mas quem era o Daniel? Ele não conhecia, literalmente, Daniel. Não tem nada a ver na sua empresa, você não é contratado pela sua religiosidade, é? Não. Você é contratado pela sua competência, pela sua capacidade. Que hoje o mercado de trabalho chama-se empregabilidade e trabalhabilidade. Então, o Daniel em si, ele tinha uma fonte que o alimentava. Então ele tinha uma relação vertical, que era essa fonte, e se manifestava de uma maneira horizontal e chamava atenção. E o rei, então, notou isso nele. E, opa, vem aqui. Eu quero você do meu lado. Estão entendendo? Legal isso, né? Só para você entender. Tá, peraí. Vamos pensar nisso. Empregabilidade. O que o rei viu, provavelmente, no Daniel? Bom, a empregabilidade é a capacidade que você tem que desenvolver de se manter no emprego. Eu quero ser CLT, quero ter um emprego, e eu preciso fazer o meu currículo, certo? E tem uma empresa precisando tem alguma vaga, eu me encaixo aqui. Então, eu desenvolvi empregabilidade, certo? Se você pegar no Google, está aí. A capacidade de um profissional conseguir e manter o emprego, focando em habilidades técnicas, competências exigidas quer trabalhar numa empresa, o que você tem para oferecer? Estava conversando com meus alunos esses dias. Está menos agora. Mas libera o celular. O que eles vão fazer? Vão jogar. Aí, meu amigo, já está no 9º, hein, filho? 14, já, 16, 17, né? Acabou o ensino médio, vai trabalhar. Põe no seu currículo, o que você vai fazer? Eu sei jogar. Então, assim, o ensino médio é para desenvolver essas capacidades, habilidades técnicas para você, pessoal, mercado de trabalho, cheguei, beleza? Quero trabalhar. E aí, você não pode perder a oportunidade que Deus está te dando de desenvolver essas habilidades para você arrumar um emprego. Ele abre as portas, mas antes se capacita. Tudo bem? Nós nunca vamos poder dizer para Deus, eu não tive chance. Teve sim. Então, assim, nós temos que ajudar a sua juventude a observar essas chances. É cansativo às vezes, né? Mas a nossa obrigação, adultos, é desenvolver nos nossos filhos essas competências e habilidades. Proporcionar para eles, tá bom? Eles nunca vão poder falar assim, o meu pai e minha mãe nunca me colocaram nesse curso. Colocou assim. Está aqui os boletos. Mais ou menos assim, né? Enfim, então empregabilidade é isso, nós temos que ter empregabilidade, certo? Manter o emprego. Mas nós estamos procurando, nessas novas gerações, desenvolver trabalhabilidade. O que significa isso? Bom, eu quero desenvolver em você características empreendedoras, para que você possa ter o seu próprio emprego.
e observar as oportunidades em si e transformá-la em dinheiro. Mês passado agora tivemos uma feira de empreendedorismo na escola. E assim, foi empreendedorismo de oportunidade. Os alunos, foi um ano, foi um parto, na verdade, né? Porque aí lá eles aprendem a trabalhar em grupo. Quanto mais pessoas que não querem trabalhar, atrapalha, mas aí coloca no grupo por causa da amizade. Proporcionalmente, eles aprenderam a regra de 3 composta. Quanto mais pessoas, né, teoricamente, menos tempo, não é isso? Menos trabalho. E aí eles vão aprendendo na escola, que muitas vezes na vida real não vai ser assim. Você vai trabalhar o dobro para manter o seu emprego e no final do mês vai ganhar o mesmo salário que o cara. Mas as pessoas estão te observando e não tem jeito. A lei do retorno volta, você tendo um aumento de salário e outra pessoa pode ser demitida. Não é verdade? Bom, enfim, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque essa é uma ideia. O Daniel, ele durante, né, a observância que o rei Dario estava tendo sobre ele, ouviu falar sobre ele demonstrava em atitude empregabilidade e trabalhabilidade. O rei falou, eu quero esse cara comigo. E aí eu fui buscar algumas características que você, que Deus tem que refletir na nossa vida para as pessoas. As pessoas estão nos observando. Então, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, eu separei só para a gente pensar, tá bom? 5 habilidades que o Daniel provavelmente demonstrava. Só 5, tá bom? Você pode encontrar mais aí, tem bastante. Bom, enfim. Uma coisa que nós temos que parar e pensar e desenvolver em nós, e isso também seria muito legal os jovens pararem para pensar nisso, que é o pensamento crítico e resolução de problemas. Não é verdade? Estou falando, o Daniel tinha bem desenvolvido isso. E o rei, opa, traz esse cara perto de mim. Traz essas pessoas para perto. Então é o seguinte, o pensamento crítico é a habilidade que as pessoas têm de julgar a qualidade das informações. E a partir delas, tomar as melhores decisões. Então você ouve uma informação e passa por 7 peneiras. Ó, primeira habilidade é o seu pensamento crítico. Eu vi um vídeo, tem um cara estudioso, e ele estava, eu pensei muito, eu salvei esse vídeo. Pode depois compartilhar com vocês. É um cara muito, muito inteligente. E ele foi chamado para discutir alguma coisa no Senado. Cara, meu. E ele fala assim, o deputada, com todo respeito. E ele fala assim, olha, não dá para discutir, não tem uma discussão com quem não conhece o assunto. E a sua visão sobre esse assunto é limitada pela sua visão que a senhora tem da vida. Então, não tem como eu discutir isto, se a sua visão vai só além até aqui. Só não conheceu uma outra visão, então não há discussão. E aí ela fica louca da vida, responde, ele está humilhando. Não está humilhando, estou constatando o fato. Então, assim, às vezes você para discutindo, com uma criança, você não está entendendo? Você não está entendendo essas coisas? Eu acho que não. A visão de vida dela, ela não tem as preocupações. Por mais que você fale o seguinte, está vendo aqui, eu pago para você isso, pago aquilo outro. O que ele está falando? Ele estava com 12, 13 anos. E aí é a visão. Então, no mundo cristão, também, não dá para ficar discutindo. Então, o que nós precisamos? Ter uma fonte. Mas, vamos voltar para cá. O primeiro é o pensamento crítico. As empresas querem muito isso. A pessoa que tem um pensamento crítico na empresa. Bom, primeiro é o seguinte, vamos embora? Então, vamos pensar o seguinte, olha. Dá para desenvolver o pensamento crítico? Dá. Primeiro, pratique a resolução de problemas diariamente. A gente faz isso? Só porque, assim, cada dia a gente mata um leão. Sim ou não?
Você tá desenvolvendo, mas parece que todo dia é uma lição nova. É uma lição nova todo dia. Mas se você tivesse tempo para analisar os problemas dos outros, as soluções que eles deram para aqueles problemas, provavelmente você ia falar assim, bom, quando acontecer comigo aquilo, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, teoricamente, a gente tinha que estar identificando esses problemas e observar os problemas como uma oportunidade, como um obstáculo. Seja na sua vida cotidiana, seja no trabalho, nos estudos ou situações pessoais. É o que tem feito as avaliações do Enem. Eu falo isso em matemática. Por exemplo, meus alunos do nono ano, legal isso, meus alunos do nono ano, eles fariam 25 questões do Enem, das 45. Estou falando daquele grupo que está focado. Então, nós estávamos discutindo essa semana com eles lá na escola. Professor, olha isso aqui, eu aprendi no sexto. Olha isso aqui, eu aprendi no sétimo. Olha isso aqui, no oitavo. Olha isso aqui, mesmo esse ano. Mas, ao mesmo tempo, na sala de aula, eu falei, tem um grupo, o que eu estou aprendendo? O que cai na prova? A prova é amanhã. Professor, o que vai cair na prova? Eu falei, lágrimas. Sua nota. Você está uma semana fazendo revisão. O que vai cair na prova amanhã, pro? Sai daqui, moleque. Então, essa visão crítica, está tudo bem, está procurando a dracma? Achou a luz aqui. Eu li essa parábola esse dia. Ai, caramba. Ô, Daniel, você me fez lembrar tem uma página lá, que são três parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E analisando ela, a dracma é a mais delicada, sabia? Só abrindo um parênteses. Porque a dracma, a mulher perdeu em casa, quer dizer, não estava achando, estava escuro, estava escondida debaixo da poeira. Mas, enfim, depois se fala sobre isso. Então, amados, não é para isso aqui é um tiro no pé. Então eu tenho que ficar observando os problemas dos outros? Não é para ficar focando no Insta, não é isto. Não, ou focalizando à tarde, não é isto. Procure resolver situações, e a prova do Enem é uma coisa assim, ela vai levando você para situações, você desenvolve o raciocínio, e as empresas querem muito isso, tá bom? As empresas querem as pessoas que olhem para o problema, leiam o problema e ajudam a encontrar soluções. Sim ou não? Apareceu um problema na igreja, você tem que observar o problema e ajudar a resolver o problema. Não pegar a pedra, apedreja a lei de Moisés. Outra coisa, nós precisamos desenvolver o pensamento crítico. Nós precisamos desenvolver o pensamento crítico. Como assim? Sair criticando? Não. Discussão não é ficar discutindo. Discussão é troca de ideias. Está discutindo? Estou trocando ideia. Você fala, eu falo, você concorda, não concorda, e aí a gente sai aqui e você vai tomar um café. Aprendemos na divergência, na diversidade. Acabou. Então, questionar e analisar suposições, informações de forma objetiva e avaliar diferentes perspectivas. Essas características o rei Dario viu em Daniel. Eu quero esse cara por perto. Aprenda com os erros. Tem um ditado que diz que o inteligente aprende com seus erros, o sábio com o erro dos outros. Essa é a diferença também de inteligência e sabedoria. Aprenda com os erros, você está desenvolvendo em você um pensamento crítico. Ao invés de desanimar com os fracassos, encare-os como oportunidade de... É difícil isso, pessoal. Você não tem noção o que Deus mexeu comigo para montar essa aula. Podia jogar o Daniel na Cova dos Leões e, Daniel, Deus salvou. Mas por que ele foi jogado? A minha vida e a sua é isso, vocês vão ver. Aprenda com os erros, aprendi. Então, olha só, outra coisa, trabalhar em equipe. A gente tem dificuldade de trabalhar em equipe. É um monte de estrela. Ei, forma um time aí, uma equipe, são 12, não é isso? E tem uns reserva. Cada um na sua posição. O Espírito Santo é o técnico, vamos pensar assim.
Ele seleciona, capacita, joga aqui, joga ali, vem para cá, vem para cá. De vez em quando, você está jogando, vem uma crítica, passa a bola, Flaminha. E às vezes a crítica é legal. Pô, será que eu estou fazendo? Por que ele está criticando? Eu não pensei nisso. E a gente olha a crítica, já olha por mão torto assim. Aí eu já passei por essa fase. Falei, será que eu fiz alguma coisa? Aí peraí, é verdade, olha, eu não tinha visto isto. Então, a crítica, Deus está usando as pessoas para você se melhorar. Sempre que possível, participe de atividades em grupo, projetos e discussões envolvendo outras pessoas. Envolvendo outras pessoas para discutir projeto, não é para falar mal da outra pessoa, não é isso que está falando. Outra coisa, busque conhecimento diversificado. Tudo isso para desenvolver a sua habilidade de pensamento crítico. E as empresas estão focando nisso. Amplie o seu repertório de habilidades e conhecimentos diferentes. É uma bênção essa semana, com a graça de Deus, eu terminei o curso de teologia, certo? E aí, sabe o que eu ganhei de presente? Uma pós. Já me deram uma pós de presente. Não para de estudar. Uma bênção. Não posso falar. Mas assim, não é lindo demais? Em exposição bíblica. Eu vejo a minha cara, né? Está aqui. Essa aqui é a sua pós. Por quê? Não se empolga. Vai estudar. Vai se aperfeiçoar. A vida está te ensinando também, mas então você tem que buscar a teoria. Então, nós precisamos ter autoconhecimento. Vamos voltar, então, para o Daniel. Bora lá. Então, o Daniel, ele tinha a vida dele. Ia para casa, fazia o que tinha que fazer, voltava para o trabalho. Era assim. Olha só por quê. Vamos embora. Versículo 3, volta lá. Então, o mesmo Daniel... por que o Daniel veio buscar aqui? O Danielzinho está presente aqui agora. O que caiu a ficha? Então, o mesmo Daniel se sobressaiu a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo você vai ser o primeiro-ministro. E eu vou te falar por que isso, meu amado. Quando você aceita lá no seu coração, naquele íntimo, aquele encontro que você teve com Jesus Cristo, que Ele falou e você não resistiu à graça, foi aquela irresistível graça. Tem gente que resiste ainda, parece que não se converte ainda, porque assim, ainda não entendeu. E Deus vai permitir que essa pessoa passe por situações, até, se possível, comer o resto da comida do porco. Para lembrar da casa do Pai, entendeu? Aí ele vai lembrar da irresistível graça de Deus. Deus está lá perdoando, Deus é a graça, é amor. Mas Ele não vai torcer seu pescoço, rasgar seu coração. Ele vai oportunizar você, através das situações da vida. Eu quero mostrar para você o seguinte, que no dia a dia, nas empresas, se você não tiver os amigos de copo, os amigos de fofoca, os amigos, as panelinhas que você pensa que se garante no emprego, se você não tentar desviar alguma coisa da empresa, você está fora. E o Daniel, ele era incorruptível. Não dá. Havia um rombo financeiro nos cofres públicos. Lá. Você acha que é só agora? Sim. Pão sério, sempre existiu. Vai tomar conta do dinheiro. Você vai ser testado lá. Mas é só 5, é só 1. Não. É 1, é 5, não é seu. Mas é só uma moedinha, não é sua. Não há o valor. E aí, o Daniel não combinava. Tanto que o rei Dario olhou assim, caramba, esse cara, sabe como Jesus Cristo, ele não tinha os 12, aí era 120. Jesus não tinha 12. Ele escolheu 12 para andar com ele. Dos 12, tinha 3. Tinha um também lá, né?
que era o trairaço. Mas assim, por perto, intimidade, relacionamento nesse sentido. Daniel, então, ele sobressaía porque ele refletia exatamente o Deus que ele servia através da vida dele. Ele não julgava, ele tinha um pensamento crítico, analisava as situações, fazia corretamente, isso, segundo o cálculo esse, vai dar tanto. E nesse sentido, então, o poder do Espírito Santo estava na vida dele, fluía naturalmente, sem forçar. Você não precisa forçar que você é cristão, haja naturalmente. Mas o que as pessoas vão pensar? Sei. Haja naturalmente. Deixa entrar na sua rede social, ela vê que você é assim naturalmente, que você serve a Jesus Cristo. Não tem como. E aí, deixa Deus agir. As pessoas estão te observando, o seu chefe está lá te observando, e a sua promoção está para chegar. Então, você arrumou um problema. Por quê? Os caras estão loucos para desviar a verba. Eu estou falando sério, estão loucos. Mas o Daniel, se passar ali, o Daniel pega. Então, só tem um jeito. Fazer o quê? O brilho do Daniel está nos ofuscando. Então, os presidentes, né, os 120 lá, e os príncipes, procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do... Preste muita atenção, a sua luz causa sombras. Não sei se é isso mesmo, hein? Eu quis dizer que a luz de Deus, assim, causa sombra. Sim ou não? As pessoas estão olhando para você e falam, nossa, esse cara faz tudo correto, não erra não? Não. Porque ele treinou, participou, usa todas as tecnologias ativas à disposição dele. Está ali. Então, as pessoas estão lá tentando pegar você em algum detalhe. Sabe quando as pessoas vão falar palavrão e põem a mão no seu ouvido? Mulher é muito assim, né? Porque sabe que você não gosta de ouvir, que você não gosta de falar. Até pede desculpa, professor, desculpa aí, mas e fala. Sei que você não gosta de ouvir, mas e fala. Isso é um respeito muito grande, sabia? A sua luz está ali, as pessoas estão te observando, e tem pessoas querendo tirar você de cena, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel a quem? Se ele não era casado. A Bíblia não registra que ele era casado. O profeta Ezequiel era. Porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa, ele era natural. Por isso que é importante você, ao sair da igreja, que você entender que o cristianismo verdadeiro é ali fora, não é verdade? É a responsabilidade que eu tenho, que você tem, de andar na verdade. Mas por que você deu isso para ele? Porque eu quis, que é meu. Para não causar problema agora, então assim, normalmente, quem tirar 10 na minha prova ganha um bombom. Professor, eu tirei 2, você vai ganhar um pedaço de um bis. Não, vai constranger o garoto. Caramba, quem disse isso? Eu tomei uns tapas do meu pai e estou aí firme. Mas não é assim agora? Vamos dar medalha para todo mundo? Não, o cara ficou em terceiro lugar, só tinha 2 times participando. Então, mas enfim, está mudando assim. Por quê? Deixa lá, vamos descobrir mais para frente. Então, você tem a responsabilidade de andar na verdade. O Daniel está ensinando isso para mim e para você. Deixa eu acelerar. Então, esses disseram, caramba, conversa de corredor, deixa o Daniel passar para lá. Cara, nós nunca vamos achar ocasião contra esse cara. Não tem nada. A não ser se nós acharmos contra ele alguma coisa na lei de Deus. E aí?
Na sua empresa não é assim? A sua vida real e a cegueira religiosa das pessoas? As pessoas que não procuram, e isso é uma crítica construtiva, porque a Bíblia ela está à disposição de todo mundo, aqui no Brasil. Vamos pensar assim, 200 milhões de pessoas têm acesso à Bíblia, pelo menos. O problema é, nossa, eu não consigo entender a Bíblia. Hoje você não tem mais desculpa, a tecnologia vai te ajudar, existe Bíblia de desenho, até fala, eu não sei ler. Aperta o botão. No princípio, disse, não é? No princípio, o que está escrito na Bíblia? No início, lá, versículo 1. Gênesis. Gênesis 1. Não, no capítulo 1 de Gênesis. Lê aí. No princípio. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. E disse Deus. Então você esqueceu. Mas assim, opa, pera um pouquinho. Google, Gênesis 1. Princípio de Deus. Está lá. A gente não tem mais desculpa, sim ou não? Eu não sei ler, mas eu sei ouvir. Aperta o botãozinho na Bíblia online, lá está lá a Bíblia falada. Então, nesse sentido, problema. Mas são várias interpretações. Olha, vou contar uma coisa para você. O autor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Ele vai te acompanhar. Você vai entender. Ele que inspirou as pessoas. Ele estava lá desde o princípio. E ele está hoje morando no meu, no seu coração. É esse diferencial que nós temos dessas pessoas que nós estamos lendo aqui. Qualquer personagem da Bíblia que você pegar agora, antes de Jesus Cristo, eles não tinham o Espírito habitando neles. Haviam manifestações. E hoje, nós, mesmo processo, a nossa vida real no emprego, aqui na igreja, nós acreditamos que todos estão nesse processo de busca, de aperfeiçoamento, de crescimento, mas nem todos estão no mesmo busca, no mesmo nível. Então, é difícil você brincar assim, por exemplo, o Fernando deixou a carteira dele ali, chegou novo na igreja e perguntou assim para mim, Cícero, posso deixar a minha carteira aqui? Eu falei, você vai saber na volta. Como assim? A igreja é que é um hospital de doido aqui, no início, o cara vem aqui buscar recuperação. Muitos estão fugindo aqui das drogas, do roubo, do furto. Leva. Sim ou não? Sim. Agora, é diferente, no encontro só de irmão, é diferente. Quando aberto ao público. Bom, enfim. Então, cuidado, nas empresas, as pessoas vão confundir muito isso. Ué, você não é crente? Sim ou não? Quando convém, eles vão falar isso. Quando não convém, eles ficam quietinhos. Eu não faço isso exatamente porque eu sou cristão. Então, mas não é esse o problema. Bom, e aí, cuidado, nas empresas vai ter esse probleminha. O Daniel enfrentou esse problema. E ele estava lá curtindo a vida dele, sendo o exemplo dele, conversando com Deus na rotina dele. E aí, a vida que segue, as pessoas lá fora estão tentando te destruir, vão pensar assim, te derrubar na empresa, em qualquer lugar. Mas você tem um Deus ali, não se apegue dele. Porque esses presidentes e príncipes foram junto ao rei. Foram 122 pessoas falar com o rei. E disseram assim, rei Dário, vive para sempre. O puxa-saquismo. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha esse cara. Sabe o inimigo montando cilada? Experimenta um pouquinho. Experimenta um pouquinho.
Ah, bebeu. Dá uma só traguinha, dá só. Fumou. Ó, só curte aqui, ó, curtiu. Você não sabe o que os caras estão tramando, meu, para usar contra você. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Quero que você entenda que o Daniel, melhor, que o reino dos medos persas era diferente do reinado da Babilônia. Na Babilônia, o rei era a lei. Constrói a estátua. Faz isso, traz aqui. Manda, desmanda. Aqui, a lei era sobre o rei. Se o rei escreveu, ele tinha que cumprir também. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o que vai ser de mim? Não, meu filho. Vida que segue o jogo, segue a vida. Continua buscando Deus, acordou de manhã, louvor, mensagem, até chegar na empresa, chega fortalecido, vai lá, trabalha, dá o seu melhor. É Deus trabalhando naquela empresa através da sua vida, é você edificando vida através do seu exemplo, é você pregando através da sua vida, através das suas observações. Se possível, você pode falar. Daniel entrou na sua casa. E ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E o Daniel estava ali. Sabe, o Daniel está destacando a importância de orar e buscar a ajuda de Deus constantemente. Quando você tem que orar? Quando? Ah, vou imitar o Daniel 3 vezes ao dia. Não, ali é só um detalhe, cara. Ora o dia inteiro. Ora o dia inteiro, meu. Como? Não é no trabalho, você não está martelando, você vai errar o prego, o martelo, tum, vai pegar. Não é isso. Mas ali, pega um louvor, quem é este? Está ali ouvindo os louvores, né? O inimigo está ali para te derrotar, mas não vai. O Espírito Santo está colocando no seu coração louvor. Está lá ligado no céu. Você tem que entender o que Jesus falou. Seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Pezinho no chão e pensamento no ar, no alto, no céu. Fica ali. Então, Daniel, vida que segue, meu. Eu sirvo a um Deus, estou de boa. E 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou a rotina. Ai, mudou lá no meu almoço. Meu jejum. Muda o jejum. Muda o horário da escola. Não tem problema, o seu corpo vai se adaptar. É uma questão de dias. Olha que lindo. Primeiro ele fala de quantidade. Quantas vezes eu tenho que orar? Localidade. Em que local? Qual é a posição correta? Mas você esquece do mais importante, que é a motivação. E vem o dia em que os verdadeiros adoradores o adorarão em... Acabou. Sim ou não? Não é no monte, não é na planície. Daniel está ensinando isso. O Daniel falou assim, esse é meu exemplo. Se você quiser seguir, legal. Mas dá para melhorar, hein? Daniel falou. Não, dá para melhorar. É uma palavra de um aperfeiçoamento aí. Kaizen. É o processo de aperfeiçoamento contínuo, processo japonês. Sempre dá para melhorar, tá bom? Aí o Daniel, então aqueles homens foram juntos e acharam o Daniel orando, suplicando diante do seu. Ah lá, pegamos ele, olha lá, está contra a lei. Olha a maldade da criação de uma lei. Fala sério. Você não tem noção disso. E vamos ficar por aqui, vamos entrar em lei, maldade, né, de leis. As pessoas sabem onde você está buscando
As pessoas sabem onde você está buscando Deus. O que você está buscando. As pessoas sabem. Não adianta. Não adianta. As pessoas sabem. Então, se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram, porventura, ô rei, vem cá, porventura não assinaste o edito no qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, sim, é lógico, cara, eu escrevi agora há pouco. Já está dando problema isso? De novo, o que? Essa é certa palavra, conforme ele os medos e persas. E não pode revogar, é isso mesmo, tá certo. Então responderam o rei, o Daniel, o seu queridinho, o Daniel, só falava isso, né? Eles não falaram, o seu queridinho aqui, o seu honestozinho, o seu contador, Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, lembra Moisés? Ele sobe lá para falar com Deus. Depois de uns 30 dias, é assim o povo, hein? Esse Moisés, quanto a esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Daniel, que é um dos filhos do cativo de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Os caras foram lá. Se tivesse câmera, os caras filmavam. Sim ou não? Filmavam e colocavam na rede social. Tá lá, tá lá pulando. Não vou cantar a música não, mas tá... olha ali, e vai dançar na festa lá. Vai rolar. Tá lá. Mas, enfim, o que para você, hoje, por isso que ele tem que se policiar, ser feliz mesmo, sabe? Andar assim na presença de Deus, porque onde é o Espírito de Deus, há a liberdade. Você deixa Deus expressar, através da sua vida, a bondade. Em princípio, é natural isso em você. Depois, vamos embora. Mas quando o rei ouviu essas palavras, ele ficou muito chateado, penalizado. Cara, o coração dele doeu. Penalizado. E a favor de Daniel, ele propôs, olha que lindo, o rei, ele propôs dentro do seu coração livrar Daniel. Deixa as pessoas falar mal de você, deixa. É que no cabo da diretoria lá, ou da sua empresa, o cara vai ouvir. Vai ouvir a queixa, vai ouvir, porque você tem que ouvir todos os lados, certo? O lado de Daniel ele já conhece. Então você precisa continuar nessa constância de emprego, as ações, se apresentar. Eu sou assim, porque eu sirvo a Jesus Cristo, eu não sei ser diferente, eu estou no processo de aperfeiçoamento. Mas olha que lindo. Ele propôs, e até o pôr do sol trabalhou, ele tentou, releu, foi lá buscar, o que eu faço para mudar? Não tem jeito. Eis, o rei sabe o que está em nossos corações, sabia? Jesus sabe o que está nos nossos corações. Esse rei sabe o que está no coração de Daniel, e o rei sabe o que está a maldade do coração desses homens lá, querendo tirar o Daniel, o exemplo. Então aqueles homens foram junto ao rei, e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. E o rei ficou muito triste, ele estava tentando ir buscar lá, secretamente, os caras sabiam que o rei estava tentando. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. E o lançaram aonde? Mas tem uma das frases mais lindas, que a sua atitude provoca em alguém. Olha o que disse o rei a Daniel. O teu Deus. Quem? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não é uma pergunta, você pode ver na sua Bíblia, é uma afirmação. Vê se é uma pergunta aí.
O teu Deus vai te livrar. Não adianta, não adianta. Deus está com você, você está com Deus. Você representa Ele aqui, não tem como. Ele vai te livrar. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de ninguém põe a mão aqui, está selado. E aí que o rei foi fazer, falei, meu Deus, o que eu fiz? Ele se dirigiu para o seu palácio, não dormiu, passou a noite toda em jejum, e não deixou trazer a sua presença e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Ele não deixou trazer aquele som que levava ele a pensar nos outros deuses, nada, ele preferiu o silêncio. Mas eu estava pensando assim, eu prefiro o louvor. Eu prefiro ouvir um louvor. E Deus manda um louvor. Toda semana Ele manda um novo, a cada 2 semanas. Aí você está ouvindo, eu estou ouvindo 10 vezes. Não estou lelé, não. Que eu quero, não sai. Mandei um lá, mas já cantou lá. Então, assim, o louvor liberta, tá bom? Te aproxima de Deus. E aí, pela manhã, ao romper do dia, lá vai ele, Usain Bolt, 10 metros, né? 100 metros em menos de 10 segundos. Cara, ele foi lá. E foi com pressa. Foi correndo ver se a oração dele foi respondida. Olha o que causa. Ei, ora por mim na empresa. Você não quer orar por mim? Olha, coloca o meu nome lá no grupo de oração da igreja. É isso que você causa nas pessoas. Quando você está representando bem Deus, onde você está. O rei foi com pressa lá. Olha só que lindo. A confirmação da vitória. Eu acho que estava no louvor que você cantou ontem à noite. Você tem que enfrentar uma prova amanhã, depois da manhã. Pensamento no céu. A vitória está ali, sabe? Teve situações que não dá para gente contar agora, assim, que a gente estava preocupado no que ia acontecer lá no lar, num culto que ia ter. Porque era a casa lá que tinha manifestações demoníacas e tal. Mas à noite, assim, oração, estudo, foi fantástico. A mulher foi liberta antes da gente chegar. Fantástico. Então, assim, são confirmações através do louvor. E chegando-se à cova, aí foi o ápice. Ele chamou por Daniel com voz triste e disse o rei Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Eu não sei o tempo de silêncio, ou se Daniel, sabe, sacaneou com o rei. Não dá para ver o tempo de retorno, a Bíblia não dá o tempo. Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel está lá, sentadinho, quieto, bichinho, tá tudo bem? Calma, daqui a pouco vem o lanchinho. Vem aqui, Totó, vem aqui. Olha o rei. Ser reconhecido como servo de Deus não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem preço, cara. Ele já profetizou, Deus vai te livrar. Aí ele profetizou e foi orar a noite inteira. Ele profetizou, Daniel, Deus vai te livrar. Daniel falou assim, amém. Quer dizer, Daniel olhou assim, ele deve ter sorrido. Olha o que Deus causou no coração do rei. E ele vai lá, no dia seguinte, vê lá, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha o testemunho, continuamente. E aí eu falei para você, não tem o tempo de silêncio, né? Não tem o tempo de resposta, não tem o delay. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Aí o rei foi aos prantos.
tira essa pedra, tira, abre. É fantástico isso, cara. O meu Deus, olha a resposta de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem proteção e livramento. Mas olha o testemunho do rei. O seu Deus, a quem você serve continuamente. É esse aí que te protege, é esse que te livra. É esse Deus que mora no seu coração. Não se hospeda uma semana, um dia, vai embora não, ele tem que morar. Por que que ele te livrou? Olha a resposta de Daniel. Porque foi achado em mim o quê? Inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, o que o Daniel está falando é o seguinte, olha, eu mantenho um relacionamento vertical com Deus, eu sei o que Deus gostaria que eu fizesse aqui entre os homens, e eu faço. Eu faço da melhor maneira possível tudo o que vem na minha mão, em prol do reino. Está aí. É isso que Daniel respondeu para ele. Então o rei muito se alegrou para treinar em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. E aí? Você crê no seu Deus? Mas eu já estou na cova. Fica com o leãozinho mais um pouquinho. Já vem o livramento. A alegria do homem com a vitória do bem sobre o mal. Esse rei ficou tão feliz. Igual o filme, né? A vitória do bem sobre o mal. O rei ficou muito feliz. Bom, e ordenou o rei. Ah, é? Tá bom. E foram trazidos quem? Aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eu acredito muito na lei da reciprocidade. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Então, aqueles homens que queriam derrubar Daniel, acredite, Deus, cara, não é para orar para Deus cair fogo no céu. É que Deus está dando uma chance para eles se converterem e entender que você está só obedecendo ordens aqui, servindo a Deus. Eles, olha que lindo, desculpa. Eles, seus filhos e suas, segura essa aí, ó. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os seus. Então o que ele quer dizer com isso? Cuidado, os leões estão de olhos na sua. Você não pode ser uma porta de entrada para os leões devorarem a sua família. Eu tenho que tomar muito cuidado. Você não pode ser responsável por essas brechas que você está dando por inimigo, né, para os leões entrarem e destruir sua família. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, para finalizar, desculpe aí pessoal, o horário, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Ele era o reino, né, a grande potência. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de... Meu, que lindo. Eu falo na empresa, ninguém vai falar mal de Jesus Cristo aqui não, hein? Ele tem um servo aqui, ó. É o melhor empregado que eu tenho. Se falar mal, está admitido. Opa. Aí os inimigos podem falar mal em outro lugar, mas ali na empresa não. Porque ele, olha o decreto do rei, olha o rei falando, porque ele é o Deus vivo. Isso é para mim e para você. Deus é um Deus vivo e que permanece para... Ele não brinca com você não, você é dele, acabou. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na... Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões.
O Deus que você representa deve ser definido pelas pessoas do seu cotidiano. O Deus que você representa, lá na empresa, é definido lá pelas suas ações, pela sua postura, pelas suas ideias, pela sua fé. E esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Sai esse rei, entra outro rei, porque o caminho do justo será próspero. E aí, amados, desculpa, eu sei que passou, mas eu só quero ler com você, tá bom? Quando eu terminei isso, eu lembrei desse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! Obrigado pela sua presença. Desculpe aí que passou um pouquinho do tempo, mas esse livro é muito lindo e eu espero que Deus tenha falado no seu coração que Ele é um Deus que te protege, Ele nunca vai te abandonar e Ele está executando as estratégias deles para te livrar, para te dar a vitória. Continue na presença dEle buscando, Ele te ama. Amém? Obrigado. Próxima semana nós vamos estudar aí algumas profecias, tá bom? Do livro do profeta Daniel.